Esta sonda espacial soviética foi a última a pousar no planeta Vênus. E depois do que encontrou lá, os soviéticos nunca mais voltaram. O que eles descobriram em nosso planeta vizinho naquela época e por que ninguém mais teve coragem de visitar Vênus desde então, vamos esclarecer agora. Além disso, vamos conferir as imagens e gravações de áudio originais da superfície de Vênus. Então, fiquem ligados até o final. Sejam muito bem-vindos, pessoal! Vênus é um planeta muito estranho. É muito semelhante à Terra em muitos aspectos, mas ao mesmo tempo tão diferente quanto possível. Enquanto hoje em dia todos falam sobre Marte, Vênus era a superestrela absoluta nos primórdios da era espacial e por um bom motivo. Podemos observar a superfície de Marte sem problemas da Terra com telescópios. Portanto, sabíamos desde cedo o que se passava lá, ou seja, essencialmente, tempestades de areia e a oxidação silenciosa de algumas rochas. Com Vênus era completamente diferente. Tudo o que podemos ver da Terra é uma camada de nuvens impenetrável. Essas nuvens escondem a superfície, mas também revelam algo muito importante. Vênus deve ter uma atmosfera densa, muito mais densa que a de Marte e muito mais parecida com a da Terra. E como Vênus também está mais perto do Sol do que o nosso planeta, deve ser muito quente lá embaixo. Isso estimulou a imaginação na época. Os autores de ficção científica logo imaginaram uma densa floresta tropical alienígena sob as nuvens de Vênus. Escrevam nos comentários qual planeta vocês acham mais interessante, Marte ou Vênus? Em que a exploração espacial humana deveria se concentrar? Estou muito curioso para saber a opinião de vocês e se vocês se interessam por temas espaciais tanto quanto eu, inscrevam-se no canal. A inscrição é gratuita, vocês nunca mais perderão um vídeo e me ajudarão muito. E quem já se inscreveu ajuda muito o vídeo deixando um like. Talvez a gente consiga chegar a 5.000 curtidas para agradar o algoritmo do YouTube. Obrigado, pessoal. Sim, mesmo em 1960, a teoria da floresta tropical já era, claro, ficção científica. O famoso astrônomo Carl Sagan já havia levantado na época a hipótese de que a densa camada de nuvens era, na verdade, resultado de um efeito estufa fora de controle. O mundo sob as nuvens seria, portanto, nada mais do que um mundo infernal. Mas só havia uma maneira de descobrir, voar até lá e verificar. Como em tantos marcos iniciais na corrida espacial, os soviéticos foram os primeiros a tentar, era 1961, e a URSS já havia assumido uma liderança dominante. Eles enviaram o primeiro satélite ao espaço, colocaram o primeiro homem em órbita e até enviaram a primeira sonda à Lua. Vênus como próximo destino parecia lógico. Os soviéticos construíram duas sondas, a Venera 1 e a Venera 2. Na época, esse era o procedimento padrão, porque havia uma grande chance de que uma delas falhasse. E realmente não se pode deixar de admirar a ambição deles. Sem computadores de bordo modernos, usando réguas de cálculo e eletrônica primitiva, os engenheiros soviéticos enviaram sua sonda em uma viagem balística a Vênus. Ambas as sondas chegaram a 100.000 quilômetros de Vênus, mas ambas sofreram uma falha completa do sistema antes de atingirem seu objetivo, dados pouco úteis. Enquanto os soviéticos voltavam à prancheta, a NASA também continuou. Em 1962, os americanos conseguiram o que os soviéticos não conseguiram. A sonda Mariner 2 da NASA voou até 35.000 quilômetros de Vênus e realizou a primeira observação próxima bem-sucedida de outro planeta. O que ela encontrou foi preocupante: temperaturas de até 237 graus Celsius, não exatamente perfeitas para um paraíso alienígena propício à vida. Com base nessas descobertas, a NASA decidiu, em grande parte, suspender a exploração de Vênus por enquanto. O foco passou a ser a Lua e Marte. Os soviéticos estavam menos convencidos, eles se sentiam prestes a fazer uma descoberta monumental, mas não tinham ideia de quão difícil toda a empreitada ainda seria. Em 1966, os soviéticos construíram naves espaciais maiores e mais robustas para a Venera 3 e 4. Essas novas sondas pesavam mais de 900 quilos e estavam repletas de instrumentos. A Venera 3 sofreu outra falha no sistema, mas a precisão soviética foi impecável. A sonda colidiu com Vênus como uma bala de canhão. Esse foi o primeiro objeto feito pelo ser humano a colidir em outro planeta. Mais tarde, aliás, os soviéticos conseguiram um hat-trick. Eles foram os primeiros a fazer espaçonaves caírem na Lua, em Vênus e em Marte. Talvez haja uma lição nisso. Se você vai fracassar, pelo menos estabeleça um recorde ao fazer isso. A Venera 4, em 1967, foi o maior sucesso até então. A sonda chegou a Vênus com todos os sistemas intactos e lançou a cápsula na atmosfera.
Essa foi a primeira nave espacial a coletar medições na atmosfera de outro planeta. Os dados enviados revelaram algo fascinante. Em grandes altitudes, a atmosfera de Vênus é muito semelhante à da Terra em um dia quente de verão, quase um ambiente agradável. Mas quanto mais a sonda descia, mais extremo se tornava o clima. Após 90 minutos de descida lenta, a transmissão foi interrompida. Presume-se que a cápsula tenha sido esmagada pelo peso da atmosfera como uma lata de cerveja em um acampamento. Mas assim como os campistas apaixonados por cerveja, os soviéticos não se deixaram desanimar. Eles simplesmente decidiram construir sondas ainda maiores e mais resistentes. Para a Venera 7 e 8, os módulos de descida foram construídos com cascos de aço mais espessos. Quando o paraquedas da Venera 7 se abriu em 17 de agosto de 1970, ele não durou muito. O material simplesmente rasgou ou derreteu. O módulo de pouso caiu como uma pedra e atingiu uma velocidade final de 61 km por hora antes de colidir com a superfície de Vênus. Apesar da antena quebrada, o módulo de pouso enviou informações e o que a Venera 7 encontrou confirmou os piores temores. A temperatura medida na superfície era de 475 graus Celsius, aproximadamente tão quente quanto um forno de pizza. E ainda assim, os soviéticos não se intimidaram. Em 1972, eles voltaram com a Venera 8. Milagrosamente, essa sonda não teve dificuldades técnicas. O módulo de descida pousou suavemente e registrou dados por quase uma hora. Agora se sabia, a pressão atmosférica na superfície de Vênus é 92 vezes maior que a da atmosfera terrestre. Aproximadamente a pressão que agiria sobre você se estivesse a quase 1 quilômetro abaixo da superfície do mar. E como se isso não bastasse, a atmosfera inferior está cheia de ácido sulfúrico. Ou seja, temperaturas infernais, pressão mortal e, para completar, ácido sulfúrico. Então, eu prefiro ficar com minha lata de cerveja no acampamento se eu tivesse escolha. Mas a Venera 8 revelou um último fato que era bom demais para ser ignorado. Apesar da densa camada de nuvens, chega luz solar suficiente à superfície de Vênus para teoricamente tirar fotos, e se isso fosse possível, poderia ser a primeira imagem já tirada em outro planeta. Com essa perspectiva, os soviéticos começaram a construir, você adivinhou, a Venera 9. Para a Venera 9, os soviéticos fizeram uma mudança fundamental no projeto. A cápsula de descida pesava agora quase 5 toneladas, tanto quanto um elefante africano adulto. As características mais marcantes diziam respeito a um novo procedimento de aterragem. Na parte inferior estava o anel de impacto, ligado ao corpo principal por pernas amortecedoras. E na parte superior estava o novo aerofreio. Essa coisa que parece um chapéu steampunk usa a incrível densidade da atmosfera de Vênus, que se comporta mais como um líquido do que como o ar normal. E então deu certo. Esta é a primeira foto já tirada de Vênus. Ela foi tirada em 1975 em filmes em preto e branco pela Venera 9. O que vemos é um campo de rochas quebradas e irregulares cercadas por um material semelhante à areia. Não é exatamente de tirar o fôlego, mas é uma imagem real de outro planeta. Uma imagem real da paisagem infernal de Vênus. E só isso já faz com que esta foto, na minha opinião, seja realmente de tirar o fôlego. A Venera 10 chegou alguns dias depois e mostrou um terreno plano. A superfície lisa de algo que provavelmente é um antigo fluxo de lava. Os soviéticos fizeram história com essas duas missões. O orbitador Venera 9 foi a primeira espaçonave a orbitar Vênus em uma órbita fixa, enquanto o módulo de descida foi o primeiro a enviar imagens da superfície de outro planeta. Mas isso ainda não foi o fim da exploração soviética de Vênus. Um pequeno salto no tempo para a Venera 13, uma missão altamente bem-sucedida de 1981. Esta sonda forneceu a primeira foto colorida da superfície de Vênus. A sonda pousou perto de um penhasco, então dá para ter uma noção da profundidade, e isso torna tudo um pouco mais real e ao mesmo tempo mais estranho. Também se vê a base do módulo de aterragem com essas aletas metálicas dentadas que foram adicionadas para impedir que a sonda se virasse e balançasse durante a queda. Esta sonda também estava equipada com uma broca para analisar o solo de Vênus. Encontrou um material muito semelhante a uma rocha que chamamos de tufo na Terra. Essencialmente cinza vulcânica solidificada. E a Venera 13 carregava um microfone. Portanto, podemos ouvir os sons de Vênus. Aqui está a gravação. É absolutamente incrível ouvir sons reais de outro planeta, não é? E falando sério, é melhor do que qualquer coisa que esteja nas paradas musicais hoje em dia. Venera 14 também encontrou, em 1981, outra planície de rochas lisas muito semelhantes ao basalto da Terra, uma rocha vulcânica que compõe a maior parte do fundo do mar.
Depois disso, houve outras missões orbitais, mas Venera 14 foi a última vez que um objeto criado pelo homem atingiu a superfície de Vênus. No entanto, a NASA planeja retornar a Vênus, por enquanto, a partir da órbita e com uma sonda atmosférica. Com as missões Veritas e Da Vinci, o planeta será reexaminado a partir da década de 2030. A Veritas mapeia a superfície em alta resolução, enquanto a Da Vinci desce pela atmosfera para analisar sua composição química. Até o momento, não há planos para um novo pouso. Portanto, por enquanto, Vênus continua sendo um mundo que só podemos explorar a uma distância segura. Vou mantê-los informados sobre todos os novos resultados de pesquisa da missão Vênus. Então já deixa sua inscrição no canal e não esquece de dar um like para a gente bater os 5.000 curtidas. E agora, vamos mudar da Vênus para a nossa Lua. Algo absolutamente incompreensível aconteceu lá. Cientistas observaram ao vivo uma enorme explosão na superfície da Lua e as imagens são espetaculares. O que exatamente aconteceu lá em cima e o que isso tem a ver com o objeto mais estranho do Sistema Solar, você descobrirá no vídeo exibido no canto superior direito. Não deixem de assistir, é muito emocionante. Como sempre, abaixo à direita há outro vídeo sobre ciência e espaço. Caso contrário, diria que nos vemos no próximo vídeo. Fiquem bem, pessoal!